Em direto. Boa noite, bem-vindos à live do mês de Abril. Nesta live onde vamos falar sobre, vão ver esta imagem ali em cima, sobre saúde intestinal. Boa noite. Boa noite, estava eu aqui a dizer que estamos na live do mês de Abril, live número 4 deste ano, em que hoje o tema será discutido apresentado, não é discutido, o tema será apresentado com a doutora Hélia Batista. Estou à espera aqui que ela dê entrada. Entretanto, vou recebendo aqui notificações, é normal que vocês aí desse lado ouçam se calhar aqui o ruído. E estava aqui a dizer que o tema hoje é sobre microbioma. Pode ser que se calhar seja um conceito novo para muitos de vós, e para outros já é algo que já sabem, já têm ouvido. Portanto, estou a aguardar aqui a entrada, deixa-me ver se tem aqui alguma mensagem dela, a entrada da minha convidada. Alguém que trabalha muito com a questão da saúde intestinal, trabalha nos laboratórios Sinlabs, é nutricionista e que nos vai aqui ajudar. Esperem um bocadinho, está certo. Que nos vai aqui ajudar a conhecer este mundo dos nossos micro-organismos. Esperem aqui um bocadinho para eu enviar o convite. Ok, então está aqui a aparecer. Ok, porque ela tem que entrar primeiro. Peço desculpa, já sabem este compasso aqui de espera. Ok. Digam lá, daqui quem está aqui presente, quem é que já ouviu falar em microbioma? Microbioma, microbiota, flora intestinal, quem é que já ouviu estes conceitos? Exatamente, Emília, é muito interessante o tema, exatamente. Porquê? Porque os organismos que nós temos cá dentro, tanto estão para o bem como estão para o mal e importa nós sabermos como podemos manipular, digamos assim, todos estes micro-organismos que habitam connosco. Ok, já entrou aqui, já vou fazer o pedido. Como é que estes micro-organismos contribuem para a nossa saúde como um todo? Porque o que acontece no intestino não fica no intestino. O que acontece no intestino passa para, ou a nível sistémico, vai ter influência nos nossos restantes órgãos. Vamos lá ver se fazemos magia. Aceitar, aceitar, ok. E até isto aqui dar. Deixa eu ver aqui se eu faço. Introdução, ok. Desenvolver, ok. Envia o convite agora, Elia. Ah, Olá, tudo bem? tudo bem. Elia, cá estamos. Ai, ok, ok. Vamos acalmar, que é para também não influenciar. Eu vou acalmar para não influenciar aqui o meu microbioma também. É isso mesmo. Obrigada pelo convite. É o meu nome pessoal e também o nome da Simulab, Silvia. Ok, muito obrigada eu também por ter aceito este desafio de virmos então aqui dar a conhecer às pessoas o que é este mundo em miniatura, estes micro-organismos que habitam connosco. Portanto, aqui fazer novamente, já fiz aqui a apresentação, a Elia Batista é nutricionista também, minha colega, e trabalha na Sinlab, portanto, é especialista de produto na Sinlab. Ora, então, o que é que nos tem aqui a dizer, o que é que nos tens aqui a dizer sobre o microbioma? O que é isto?
Então, boa noite a todos. Não sei se já disse não, eu também fico nervosa com estas coisas, não é só a Sílvia. Então, o microbioma, na verdade, é um conjunto de micro-organismos, vamos lhes chamar bichinhos, não é? Que habitam o nosso intestino e que são a parte fundamental para a nossa saúde. Nós sabemos hoje em dia que o microbioma tem um papel, vou dizer agora assim um palavrão, de simbiose, ou seja, ele ajuda-nos a nós e nós ajudamos a ele. Basicamente, nós alimentamos os bichinhos que habitam no intestino e os bichinhos produzem como que um lixo, digamos assim, que vai influenciar a nossa saúde. Nós queremos que influencie pela positiva, obviamente, mas se o nosso estilo de vida não for assim tão bom como deveria ser, pode influenciar pela negativa. E daí ser muito importante nós olharmos para estes micro-organismos, não é, que habitam no nosso intestino como algo fundamental para a nossa saúde. Hoje em dia, felizmente, nós já sabemos que 20, 30, 40 anos antes de nós estarmos doentes, o nosso intestino começa a ficar doente e, portanto, ah, já dizia Hipócrates, creio eu, não confirmei a fonte, pode estar aqui enganada, mas acho que Hipócrates, que todas as doenças começam no É intestino, dele. não é? Isto há milhares e milhares de anos atrás, portanto, a sabedoria popular, continua bem presente hoje em dia no que toca aqui a este ponto e, portanto, o nosso microbioma, este conjunto de micro-organismos, de genes, de funções, são de facto fundamentais para a nossa saúde. Uhum. Bom, e então, aqui já estou a perceber que nós temos micro-organismos, portanto, bactérias e não só, não é? Portanto, o microbioma. Ok, vou usar esta analogia a ver se está correta. Nós temos o oceano, não é? O Oceano Atlântico, por exemplo, e no Oceano Atlântico é composto de diversidade de organismos, não é? De peixes e não só. E no nosso intestino, digamos assim, que também há aqui, ok, temos as bactérias, temos os vírus, não é? Temos os fungos também presentes, e portanto há aqui uma diversidade de micro-organismos que, lá está, eles precisamos de todos e eles em equilíbrio contribuem para a nossa saúde. Ok? Uhum. Agora, lá está, temos a nível intestinal, mas também temos na pele, não é? Na respiração, no sistema respiratório, Ok, exatamente. no E, urinário, quem nunca teve uma infecção urinária, não é? Quando as ok. bactérias ficam patogénicas. Uhum. E então agora falar, ok, então se existem aqui estes micro-organismos, que até são mais células de micro-organismos do que humanos, o que é que, para que é que elas servem? Ok, vamos então canalizarmos para a parte intestinal, para ser mais fácil. Ok, então este microbioma que existe no intestino, qual é que é a função dele? Então, ele vai ter várias funções. Eu costumo brincar e dizer que o nosso intestino tem um protetor solar, que é chamado mucina, ou muco. A mucina é a proteína que compõe o nosso muco. E então, como qualquer bom protetor solar, esperamos nós, este muco vai ajudar a proteger a nossa camada do intestino, não é? Quase como se fosse a pele do intestino, não é? A membrana e depois o conteúdo intestinal. Vai ajudar a proteger da entrada de micro-organismos, da entrada de agentes patogénicos, de aquilo que nós hoje em dia falamos muito, que são os disruptores endócrinos, ou seja, aqueles corantes, conservantes, aromatizantes, etc., que não nos fazem bem nenhum à saúde. Os microplásticos, por exemplo, que também é algo que hoje em dia se fala bastante, e acho que ninguém quer ter estas coisas a ser absorvidas no intestino, não é? Qual é que é uma das funções do microbioma? Nós temos micro-organismos, bichinhos, não é? Que, por exemplo, ajudam a que este muco funcione bem, ajudam até a limpá-lo, a reciclá-lo, não é? E depois, ao mesmo tempo, também podemos ter alguns bichinhos, alguns micro-organismos que vão comer este protetor solar, o muco, e, portanto, vão-nos tornar o nosso intestino muito mais permeável e muito mais frágil. Se fosse na pele, nós fazíamos uma queimadura, que era visível, não é? E punhamos um cremezinho, ou até podíamos ir ao médico, não é? No nosso intestino, esta queimadura, não é? Entre aspas, obviamente, não se vê. Então começa lentamente a ter aqui algumas consequências, o intestino a ficar mais permeável, por exemplo, e isso vai fazer com que, por exemplo, patologias como o Parkinson, como o Alzheimer, comecem a ser muito mais prevalentes na população. Os estudos mostram que 20, 30, 40 anos antes de haver, por exemplo, o Parkinson e o Alzheimer, começa a haver alterações naquilo que nós chamamos a permeabilidade intestinal, ou seja, começa a haver aqui uma maior enfim, é como se fosse, em vez de ser um passador lá do chá de casa, daqueles muito fininhos, começa a ser um com buraquinhos maiores, e depois buraquinhos maiores.
E, portanto, vamos começar a beber chá cheio de ervinhas, que embora possam fazer muito bem, fazem impressão na garganta, dão assim um sabor chato ao chá. No nosso intestino é a mesma coisa, portanto, esta rede começa a ficar mais maior, mais coisas vão ser absorvidas e isso vai prejudicar a nossa saúde. Isto é uma das Uhum. funções que o nosso microbioma tem. Portanto, pode proteger ou pode não proteger, consoante nós também vamos dar coisinhas boas para as nossas bactérias comerem ou não, não é? E depois também outros fatores, como o sono, o exercício físico, o nível de algumas vitaminas, como a vitamina D, por exemplo, também vai influenciar a que o microbioma seja mais positivo para a nossa saúde. Sabemos também que o nosso microbioma, a nível aqui do eixo cérebro-intestino, nós sabemos que há um neurotransmissor chamado GABA, vamos esquecer o palavrão. Aquilo que nós sabemos é que quanto menos GABA tivermos no intestino, menos GABA temos no cérebro. E toda a gente quer dormir bem, toda a gente quer ter, enfim, um sono reparador, andar menos ansiosa, andar com menos depressão, por exemplo, mesmo em pessoas que tenham depressão, nós sabemos que a prevalência de GABA e de bactérias produtoras de GABA vai ser, em geral, menor em pessoas com ansiedade e depressão. Portanto, se nós conseguirmos, vamos lá, colmatar esse fator de risco, vai ser muito melhor para a nossa saúde, não é? E depois noutras áreas da nossa vida, por exemplo, na fertilidade, já estudos também mostram que a infertilidade pode estar relacionada com o microbioma, é mais um fator de risco, não é? Para que haja Uhum. infertilidade, a síndrome de ovários, O a síndrome de poliquístico. ovários poliquísticos, Uhum. exatamente, Uhum. hum, Problemas de pele, não é? Acne, também. exatamente, Há um desequilíbrio do dores de microbioma da pele. cabeça, exatamente, a rodácea, tudo isso são patologias que o nosso intestino influencia. Eu costumo brincar e dizer, qual é que não influencia, não é? Uhum. Eu não sei Bom. responder, porque cada vez que nós estudamos alguma coisa, sabemos logo pronto, que há uma relação, ok? Portanto, é muito difícil hoje em dia, eu acho que alguém responder uma pergunta, o que é que não está relacionado com o microbioma? Até a queda de cabelo, por exemplo, pode estar, portanto, estamos aqui as duas a olhar uma para a outra, não é? Até a queda de cabelo, os fungos nas unhas, tudo isso pode estar relacionado com o microbioma. Uhum. Bom. E falar aqui um pouquinho, ok, como é que aparece este microbioma? Ou seja, nós estamos ainda bebés dentro da barriguinha da nossa mãe e estamos isentos de micro-organismos. Quando é que nós adquirimos estes soldados, digamos assim? Olha, então é assim, ao longo da nossa vida, ok, desde que nós nascemos até que nós morremos, o nosso microbioma vai sendo diferente e vai ser também a consequência, um bocadinho aqui como a nossa pegada, não é? A nossa história. Começa logo pelo momento do parto. Se nós nascemos de parto normal ou se nós nascemos cesariana, as bactérias que nos vão colonizar, vão ser diferentes. Por exemplo, se nós nascermos cesariana, vamos ter mais bactérias típicas, por exemplo, ai, perdão, deixa-me só beber aqui um chazinho. Mais bactérias típicas da pele, no nosso microbioma, e se nós nascemos por parte vaginal, vamos ter outras bactérias, que vão ser muito importantes para as nossas defesas, etc., que vão ser mais típicas do microbioma vaginal, nomeadamente os lactobacilos. E depois, somos bebés, vamos ser amamentados por fórmula ou amamentados pelo leite materno. As vantagens do leite materno estão mais que descritas na literatura, e um dos truques, digamos assim, para o leite materno ser de facto tão especial é exatamente ser rico também em probióticos e prebióticos. Por isso é que nós, nas fórmulas de leite materno, entre outras questões, não é? Nomeadamente o teor de proteína, mas não vamos por aí, mas por isso é que quando nós às vezes ouvimos as fórmulas, vemos até mesmo na publicidade em televisão, etc., dar um grande destaque para, por exemplo, o GOS, o FOS, que são pré-bióticos, que vão ajudar o microbioma do bebê a funcionar melhor. Ok, portanto, o leite materno, neste caso, não é? Tem aqui um papel muito importante para o desenvolvimento do intestino do bebê, portanto, do nosso microbioma, entre outros fatores, nomeadamente a questão também da imunidade. O leite também vai ter aqui células do sistema imunitário, que também vão ajudar aqui na maturação intestinal. Depois, à medida que nós vamos crescendo, aquilo que nós comemos, a nossa diversidade alimentar, não é? Aquilo que eu como em minha casa vai ser diferente da Silvia e das pessoas que nos estão aqui a ver. Isso vai influenciar o microbioma de cada um de nós, é um estímulo diferente. Já falámos aqui, por exemplo, do sono, se é um bebê que dorme pior, que dorme melhor, ou uma criança depois, um adulto que dorme pior, que dorme Uhum. melhor.
vai ter aqui um estímulo diferente para o microbioma. O exercício físico, a ingestão de água. A ingestão de água é ótima para a nossa pele, é ótimo para nós, enfim, termos o nosso sistema urinário a funcionar bem, mas também o nosso microbioma é muito esquisito e, portanto, um microbioma desidratado, com fezes mais desidratadas, uma ingestão de fibra sem ingestão de água, correspondente, também é prejudicial para a saúde. Isso tudo vai modelando o nosso microbioma. Pois uma coisa que parece muito óbvia, mas que às vezes nós não nos lembramos, que são os antibióticos, não é? Se a criança, o bebê, o adolescente tomou mais ou menos antibióticos, os antibióticos não têm uma, tirando algumas exceções que possam acontecer, como alguns de ação local ou tópica, não é? Eles não têm aqui um tiro ao alvo, portanto, eles vão matar o micro-organismo patogénico na garganta, por Uhum. exemplo, mas também vão afetar o nosso intestino. Pessoas que teoricamente tomaram mais antibióticos, e claro que eles vieram revolucionar a esperança média de vida e são super importantes, mas pessoas que tomem mais antibióticos vão ter à partida um microbioma mais pobre e mais doente, ok? Portanto, quando nós temos aqui no nosso historial clínico uma história de muita toma de antibióticos, etc., temos de pensar também não só em tratarmos naquela altura, mas depois também olharmos um bocadinho para o nosso microbioma. Por exemplo, o Sarasacomyces boulardii, não é? O ultralevure, vamos dizer a marca, Uhum. já é algo que se recomenda bastante quando há aqui a toma de antibióticos, sobretudo para evitar as diarreias, não é? E isso acontece exatamente por isso, porque o antibiótico vai matar os nossos bichinhos, que funcionam também para ajudar a reter água, a fazer síntese de vitaminas, a regular o nosso intestino e, portanto, se nós não o tivermos, vai a desequilibrar tudo no nosso sistema digestivo. Uhum. E começa no Exatamente. intestino, mas não acaba no intestino. Isso. Portanto, eu já li coisas diferentes, mas li que basta uma única toma de antibiótico, portanto, aquela semana ou 15 dias, que vai impactar, a saúde intestinal, por um ano. Ou seja, será necessário um ano para Para recompor recuperar. isso, recuperar. Infelizmente, o nosso microbioma é como em tudo na vida, não é? A mudança para o pior acontece muito rápido, mas depois a chamada modulação intestinal é muito lenta. Ou seja, nós podemos ter aqui um dia a comer muito bem ou uma semana, mas se nós não mantivermos esse padrão, não é? Nós não vamos conseguir que o nosso microbioma fique bom, entre aspas, obviamente, e acaba por causar depois a longo prazo danos à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. E, portanto, é algo que nós devemos realmente preservar e pensarmos sempre que estamos a comer para nos alimentar, mas também para alimentar o nosso microbioma, que é uma parte fundamental do nosso organismo. Exatamente, porque, ok, já falaste nisso, mas é interessante que novas pessoas chegaram, que se nós não temos um microbioma saudável, não é? Se não temos um equilíbrio a nível intestinal, isso é gatilho para o aparecimento de doenças, mais tarde. Portanto, muito aquilo que a gente vê hoje em dia, e já vemos, por exemplo, a nível de doenças autoimunes, está cada vez mais Uhum, presente em pessoas, ok, com 30 anos. sim. Portanto, Tiroides, por exemplo, está mais que estudado já, com esta relação com o microbioma e outras, mas a tiroide é uma daquelas que está já muito estudada. uhum. Boa, boa. Por isso é fundamental nós cuidarmos. E tivemos a ver até agora que o tipo de parto, não é? Portanto, se nascemos por cesariana, na minha clínica, portanto, na minha prática clínica, logo na primeira consulta é esse tipo de perguntas, que é feito. Portanto, já é para eu tentar aqui perceber como é que estará aquele mundo lá dentro. Portanto, desde o tipo de parto, se foi amamentada, se não, se teve toma de antibióticos durante a infância ou não, que tipo de alimentação é que teve, porque tudo isto aqui, já desde os nossos primeiros dias de vida, já influencia o nosso microbioma e uma fragilidade ou não de virmos a desenvolver doenças mais tarde. Lá está. Agora, não está tudo perdido. Não é? Ok. É o meu caso, eu nasci por cesariana, ok, fui amamentada, pelo menos isso, mas depois, felizmente, tive ali uma boa introdução alimentar, ok, a questão de legumes e tudo mais, mas claro, acho que falta um fator de estilo de vida, de falarmos, que é um fator emocional. Portanto, o Sim, stress exatamente, sim. Cada que vez mais influencia prevalente. muito. E dizer já agora, para terminarmos o ciclo da vida, não é? Que à medida que a idade avança, as mulheres, por exemplo, com a menopausa, a parte hormonal, mas vai mudando aqui o microbioma, ok? E é super engraçado porque o nosso microbioma é inteligente, nós é que achamos que não. Por exemplo, a vitamina B12 em pessoas mais jovens não é muito Uhum. absorvida
mas com a idade parece que começa a ser mais absorvida, ou seja, a vitamina B12 que o nosso microbioma produz é um déficit na população idosa, cada vez mais as pessoas mais idosas têm déficit de B12, e o B12 que o microbioma produz numa pessoa de 70 anos é muito mais absorvida do que numa pessoa de 20, ou seja, ele depois também é inteligente e também se adapta à nossa idade e à nossa evolução. Portanto, é mesmo bom que nós tenhamos aqui um bom Cuidado. microbioma para que de facto, enfim, consigamos envelhecer com qualidade de vida, que é o mais importante. Boa, 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 boa. E então, como é que nós podemos cuidar bem deste microbioma? Então, Silvia, há muitas coisas que nós podemos fazer e já falámos aqui em algumas, não é? Porque isto é um bocadinho uma ação-consequência. Se eu não durmo bem, o meu microbioma fica com menos diversidade, com menos bactérias interessantes para a nossa saúde. Se eu durmo bem, eu estou a dar aqui um estímulo ao meu microbioma, não é? Positivo, e eu vou conseguir ter mais bactérias interessantes para a minha saúde. A alimentação, eu costumo brincar e dizer uma coisa às crianças que é assim um bocadinho ridícula, mas que eu acho que faz sentido, que é nós temos de falar com os alimentos e perguntar aos alimentos de como é que tu és feito, de onde é que tu vens. E sempre que nós soubermos a resposta, o alimento à partida é bom, não é? De onde é que vem uma cenoura? Vem da terra, não é? De uma semente. De onde é que vem uma couve? Vem da terra, vem de uma semente. E de onde é que vem umas bolachas, não é? Vem da prateleira de supermercado. Quais é que são os ingredientes? Nós nem sabemos o nome deles. Portanto, Uhum, todos estes alimentos mais processados, não é? Vão influenciar a nossa saúde de uma maneira brutal. E começa pelo microbioma, sem sombra de dúvida, ok? Portanto, uma alimentação o mais natural possível, o descascar mais e desembalar menos é aquela expressão que eu estou sempre a usar, porque então para o microbioma faz todo o sentido. Termos aqui também uma boa ingestão neste comer bem, uma boa ingestão de fibra, ok? A OMS recomenda entre 25 a 35 gramas de fibra por dia. Todos os inquéritos que nós fazemos em Portugal, pelo menos os mais recentes, dizem que nós ingerimos muito menos fibra do que aquilo que era suposto. E acho que uhum, às vezes também nos enganamos a nós próprios, não é? Ah, porque eu como sopa todos os dias. Sim, mas nós formos a ver, não é? Eu faço sopa uma vez por semana, meto uma couve, meto 2 ou 3 cenouras, meto uma courgette, não é? Depois o resto é água. Portanto, aquilo nem dá um legume por dia. Portanto, é muito importante nós também pensarmos nisto, que comer sopa é ótimo, é muito interessante para a nossa alimentação, sem dúvida, ajuda-nos a ficar mais saciados, mas não é propriamente uma fonte brutal, de ingestão de legumes. Os legumes no prato uhum, ou escondidos, não é? Nós não precisamos uhum. estar a fazer os legumes no prato, mas podemos pôr um bocadinho de cenoura no arroz, ou quando fazemos uma carne picada, pôr um bocadinho de alho francês, de cenoura. Portanto, pôr ali um bocadinho dos legumes no nosso dia a dia, tal e qual como nós fazemos o arroz, a massa e a batata, Uhum. que é Ou super. até nas panquecas, às vezes, pronto, dou essa sugestão de colocar a Exatamente. beterraba nas panquecas, courgette, cenoura em queques, fica muito bom. E lá está, e até mesmo a pessoa também se habituar, além da farinha de trigo, vá, que é mais refinada, ou até mesmo a farinha de aveia, vá, se for muito refinada, não é mesmo muito fofinha, portanto o teor de fibra ali vai ser menor do que se usarmos mesmo os blocos. Mas se nós já usarmos aí uma amêndoa triturada, ok, já vai ter um teor de fibra maior, portanto, não esquecer também que os frutos secos, os frutos oleaginosos, que é o nome mais correto, também são fonte de fibra, as sementes e assim, e que eu noto que acaba por estar muito afastado na alimentação das pessoas porque tem gordura e que tem caloria. Exatamente. Né? E alertar que eu vejo muito na prática, porque ok, trabalhei já muito em ginásio, em boxe crossfit, e portanto vi muito na prática que era o quê? A alimentação fit não quer dizer que seja uma alimentação saudável para o microbioma. Exatamente. Às vezes é uma alimentação com muita proteína, que vai estimular aqui o crescimento das bactérias proteolíticas. Logo pelo nome vemos logo que elas não são muito simpáticas. Elas fazem parte, mas com muita matéria, com muita comida para elas, elas vão crescer e elas podem produzir aqui aqueles metabolitos, não é? Aquele lixo, digamos assim, que de facto vai ser prejudicial à nossa saúde. E depois a nossa digestão começa na boca, não é? Que é outra coisa que influencia imenso o nosso microbioma e que nós esquecemos é mastigar bem. Se nós não mastigarmos tão bem, o nosso tubo digestivo, coitadinho, está ali a fazer o processo de digestão, supostamente de um bolo,
ok? Portanto, quando no alimento está na boca, nós chamamos o bolo alimentar, não é? Uhum. Depois passa para o quimo, passa para o quilo, mas já tem que ser assim uma pastinha. Então, se nós mastigamos as coisas em 2 segundos, quando elas chegam ao estômago, o estômago não está preparado para receber alimentos deste tamanho, não é? Então, vai logo aí provocar um processo de digestão incompleto, vai fazer com que cheguem alimentos ao intestino delgado maiores, e aí estamos a falar, por exemplo, do aumento de uma prevalência de uma doença chamada SIBO, que é exatamente o subcrescimento bacteriano no intestino delgado, onde nós não devíamos ter assim tantas bactérias como isso, que provoca daqueles sintomas, tipo, eu costumo dizer que é, eu de manhã acordo com a barriga lisa, e depois à tarde a barriga de 3 meses, parece que estou grávida. Portanto, isso tudo, às vezes é a nossa mastigação que provoca. E depois esses alimentos chegam no curso normal, não é? Chegam ao intestino grosso, não era suposto estarem tão grandes, era suposto estarem bem mastigados, não estão, vão fermentar, vão-nos provocar desconforto e vão alimentar mais uma vez bactérias que às vezes podia não ser bem aquilo que nós queríamos ter ali. Portanto, um dos fatores de risco que eu acho que hoje em dia é muito prevalente é a mastigação. Mastigação, a toma depois também de alguma medicação que, enfim, por recomendação médica pode ser necessária, mas como os inibidores da bomba de prótons, que vão Uhum. aqui inibir a correta digestão dos alimentos também no estômago, não é? Basicamente aquele ácido que o estômago tem não vai ser tão produzido e, portanto, a digestão não vai ser tão completa. E isso vai também influenciar o nosso microbioma. A ingestão da água, nós esquecemos tanto da água. Água ou Uhum. chá, desde que não tenha açúcar ou que não seja uma bebida industrializada, está tudo bem, ok? Não há problema nenhum. E que variemos também, porque às vezes os chás podem ter mais algumas substâncias interessantes ou não, ou podem ter aqui a teofilina, que é equivalente à cafeína, portanto, variar, eu acho que é o segredo para tudo na nossa vida e, portanto, também nessa parte também. Portanto, a atividade física, nós também não precisamos de ser todos atletas de alta competição ou ser todos, enfim, ir ao ginásio 3 vezes por dia, mas fazer atividade física, pode ser fazer uma caminhada, pode ser quando estamos ao telefone no trabalho, agarrar no telefone, levantarmos e andar pelo escritório ou pela casa, em vez de continuarmos sentados. Pode ser ter uns pesos em casa e ir fazendo um bocadinho de exercício físico de força, porque de facto o exercício físico de força parece ser aquele que é mais interessante para a nossa saúde. E portanto, claro que se fizermos desporto em ginásio, se fizermos treinos de força, se tivermos PTs, é muito mais interessante, mas há o 8 e há o 80 e há ali um intermédio entre estes dois que pode fazer todo sentido, dependendo de cada pessoa, e de facto é fundamental. Depois outra coisa que eu acho que também é muito importante para o nosso microbioma e que às vezes é um bocadinho esquecida, é nós olharmos, aqui não tanto para o nosso microbioma, mas para a nossa saúde intestinal no geral, que é nós olharmos para o nosso cocó, ok? Uhum. E sabermos quando é que vamos à casa de banho. A maioria das pessoas, não é? Se eu perguntar, quando é que foi a última vez que foste à casa de banho? Ai, nem sei. Ou é alguém que tem um trânsito intestinal muito regular, não é? Ou não sabem. E não sabem aquilo que nós chamamos da escala de Bristol, não é? Que é uma Uhum. escala, basicamente, em que nós temos cocózinhos em forma de cocó de cabra, temos o cocó assim mais salsicha, mais moldado, menos moldado, pronto. E quando nós perguntamos em consultas, etc., nós percebemos que as pessoas não sabem. Isso é muito importante para nós percebermos, primeiro, o grau de digestibilidade que a pessoa está a ter nos alimentos, depois, também, o que é que está a acontecer lá dentro, no intestino, não é? Aquilo é o que sobra e o que é que aconteceu lá dentro. E eu acho que a nossa saúde intestinal e o nosso microbioma, beneficiarão imenso se nós tivermos atenção, de facto, ao trânsito intestinal. Porque às vezes é aí que começam os primeiros sinais que alguma coisa pode não estar bem, né? E não normalizar, dá-me a barriga, tenho de ir a correr à casa de banho, não normalizar, eu tenho sempre diarreia, mas é normal, ou eu Uhum. estou O 5, inchaço, o 6, inchaço. A pessoa normaliza muito a questão do inchaço. exatamente, e estar 5, 6, 10, 11 dias, como eu já vi, sem ir à casa Uhum. de banho, não é? Ou ter dor, ou ter desconforto, não é normal, ok? Nós devemos sempre Uhum. sentir bem. E depois, pensando aqui um bocadinho em patologias um bocadinho mais sérias, mas que também acontecem, não é? E temos de falar delas, e sobretudo alertar e consciencializar.
se olharmos para as nossas fezes é importante, para o cocó, não é? Até para ver, por exemplo, se estão mais escuras, pode haver aqui uma hemorragia no intestino ou no estômago, pode ser um sinal de alerta para uma coisa super simples ou pode ser até uma coisa mais séria. Pode haver aqui, por exemplo, uma situação de hemorroidas que também pode e deve ser tratada, as pessoas não precisam de sofrer com essas coisas, e Pensa muito felizmente. nas fezes, também podem Exatamente, o detectar. muco, exatamente. Portanto, no fundo é a nossa porta de saída, não é? E é onde nós podemos conseguir aqui perceber muita coisa. E eu acho que, não sei se por vergonha, se por, enfim, mas todos nós nos ligamos um bocadinho desse lado. Eu acho que é uma forma muito importante, de facto nós avaliarmos aqui também o nosso microbioma, a nossa saúde. Começarem a haver alterações na pele, manchas, borbulhas que antes não estavam, Uhum, começarmos a dormir pior de repente. Ou seja, há aqui uma data uhum. de situações que de facto corrigir o microbioma pode nos ajudar, não é? Sim, um Um, estado depressivo, sim, um estado depressivo também está associado aqui com alterações no microbioma, sim. Eu brinco exatamente. com o meu marido, que é nesta questão aqui de, sabes, que são os gases com cheiro. E eu próprio Uhum. ensinei-o a identificar isso, que é quando alguém tem gases com cheiro, tem lá bactérias proteolíticas. Aquela pessoa não mastiga em condições. E às vezes a pessoa pode desvalorizar isso, não é? Porque acha que é comum, mas Uhum. não, não é? Portanto, se isso permanecer ao longo do tempo, lá está, vai aqui gerar uma alteração no microbioma, no tipo de bactérias que temos, gerar uma inflamação e depois, mais tarde, pode aparecer aqui uma doença mais séria. Sim. Claro que eu também não quero estar aqui a ser alarmista, não é? O nosso microbioma, por exemplo, estou a pensar aqui na Sílvia, mas aí já falámos sobre isto, pessoas que tenham predisposições para N patologias, não é? Quer a nível familiar, quer a nível genético, o nosso microbioma pode também proteger-nos. Portanto, temos de pensar aqui também Uhum, no lado positivo, ok? Nós já uhum, temos, por exemplo, perfis de micro-organismos relacionados com a obesidade. Imaginem uma pessoa que já tem esta tendência e ter este perfil. Mais facilmente vai ter mais peso. Agora, imagine uma pessoa que tem aqui uma tendência de facto familiar, porque a mãe já tinha ali um excesso de peso, a irmã, a tia, a prima, não é? E eu tenho, continuo a ter essa tendência, provavelmente, mas tenho um microbioma que me protege. E já uhum, existem até no mercado suplementos, não medicamentos, suplementos de probióticos com estirpes que estão estudadas, que vão aqui ajudar aqui o emagrecimento. E temos estudos, alguns até feitos em Portugal, que mostram de facto que existem micro-organismos que vão ser aqui um padrão uhum, das pessoas com obesidade e que vão ser aqui um padrão de pessoas com cancro coloretal. Há um grupo na Universidade Clássica de Lisboa, portanto, na Universidade de Santa Maria, digamos assim, estão a voltar aqui o nome correto, peço desculpa, um, que estuda isso muito bem e que de facto identifica já padrões de micro-organismos relacionados aqui com a prevalência de cancro coloretal. Portanto, já vamos conhecendo aqui alguma informação interessante para conhecer o nosso microbioma e com um especialista, obviamente, modelar o microbioma para baixar o nosso fator de risco para de facto uhum. estas patologias. Ok, exatamente. E agora, como é que nós podemos conhecer este nosso microbioma? Ok, imaginemos que temos uma pessoa que está com muito inchaço, muito desconforto. Ok, já fizemos as abordagens iniciais, a pessoa permanece, vai ao médico e até detecta ali alguma inflamação a nível intestinal. Como é que nós podemos conhecer que tipo de, como é que está aquele mundo interno? Como é que isso é possível hoje em dia? Então, nós hoje em dia o microbioma, só fazer aqui uma parte, é um tema que, embora já se estude há muito tempo, estuda-se há muito tempo na perspectiva da doença, não é? Ou seja, de antes todos os micro-organismos eram maus micro-organismos. Uhum, E hoje em dia nós sabemos que eles são aqui uma parte muito importante da nossa saúde. E o que é que eu quero dizer com isto? Que nós, até há bem pouco tempo, estudávamos os micro-organismos na perspectiva da sua patogenicidade. Ou seja, eu fazia estava com uma infecção urinária, não é? Fazia uma urocultura, ia procurar um micro-organismo patogénico e era nesse sentido. E nós também temos nesses patogénicos, ou melhor, nesse microbioma urinário, bons micro-organismos que nós nem sequer queríamos saber, não é? Pronto. E hoje em dia já começamos a mudar este paradigma. E aquilo que os estudos nos mostram é que, de facto, as técnicas de NGS
que são as técnicas genéticas, ou seja, nós estamos aqui a falar de microbioma. Microbiota são os micro-organismos, ok? Uhum. Microbioma são os micro-organismos e os seus genes. Porque os micro-organismos, nós estamos aqui a conversar há meia hora, o meu microbioma e o microbioma da Sílvia provavelmente já estão diferentes do que quando nós começámos o direto, porque eles replicam-se de uma forma muito rápida. Claro que se replicam um bocadinho em espelho, não é? Portanto, uma bactéria, um bacteroide B vulgatus vai dar origem a outra bacteroide B vulgatus, portanto, muitas das vezes eles dividem-se por replicação. Portanto, um dá origem a dois e por aí eles acabam por sobreviver, por se reproduzir assim. Depois temos também enfim, os fungos, etc., os parasitas só podem ter aqui ovos, mas no geral as bactérias é assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que cada micro-organismo, não é? Se nós, nas várias gerações, vamos tendo aqui diferenças genéticas e alterações genéticas, não é? E existem aqui variações entre as pessoas. Imaginem os micro-organismos, que 5 minutos na vida do micro-organismo é uma geração de 100 anos nos humanos. Portanto, aquilo que nós sabemos de micro-organismo hoje não vai ser igual àquilo que ele é amanhã. Então, aqui, a parte de nós fazermos a genética e vermos literalmente o que é que aquele micro-organismo está a fazer no nosso intestino é muito importante. Porque é importante também na perspectiva de nos ajudar a perceber a questão dos metabolitos, que é aquilo que vai realmente influenciar a nossa saúde. E o mesmo micro-organismo, não é? Nós temos estudos que de facto mostram que o micro-organismo A, B e C vai produzir mais este metabolito. Mas eu nunca vou saber literalmente o que é que o meu microbioma está a produzir se eu não estudar. E daí os testes de NGS serem muito importantes para nós conhecermos o nosso microbioma. É assim o Ferrari dos testes. É já um teste genético bastante avançado. Nos Uhum. permite perceber, nomeadamente, o nível da subespécie. Eu costumo fazer uma brincadeira, não sei se já fiz consigo, Silvia. Se eu estiver aqui, se tiver um macaco ao meu lado, sabe quem sou eu e sabe quem é o macaco, certo? Certo. Fácil, obrigada. Se eu tenho técnicas genéticas, nós temos micro-organismos, ok? Que diferem entre eles, mais do que o humano difere do macaco, ok? Uhum. Nós somos diferentes do macaco em 1,8% do nosso material genético. Nós temos, por exemplo, o Faecalibacterium prausnitzii, que depois vai ter as espécies A, B, C, D, e algumas delas têm diferenças genéticas de mais de 4%. Então imaginem, se nós não usamos estas técnicas mais avançadas, eu estou a dizer que o macaco e que eu somos a mesma coisa. E a Silvia disse que não. Portanto, há diferenças de facto, quer no genótipo, quer no fenótipo, quer depois na função dos micro-organismos, que nós temos mesmo de ir a detalhe para conseguir perceber. E é isso que estas técnicas novas, que surgiram no mercado há relativamente pouco tempo, nos permitem também dar resposta aos nossos doentes e otimizar ao mais possível o microbioma deles. Porque nós podemos aqui trabalhar tudo aquilo que nós falámos, não é? Estilo de vida, o dormir bem, a alimentação, e é fundamental. E eu acho que deve ser por aí que se começa. Mas depois, quando nós queremos personalizar e otimizar e trabalhar de facto o microbioma de uma forma muito direcionada para de facto melhorar a qualidade de vida do doente, é muito difícil continuarmos a adivinhar, não é? Eu costumo dizer que eu posso ser mazinha, mas não sou bruxa, portanto não consigo Uhum. saber o que é que realmente está naquele intestino e, portanto, temos Uhum. mesmo de recorrer a estas técnicas. Pronto, e muitas das perguntas que me fazem relacionadas com isso, ok, quando eu lhes falo né, nessa possibilidade de estudarmos o microbioma Uhum. intestinal, que é, ok, não é como participado pelo SNS, portanto o médico não prescreve, podemos é dirigir-nos, ok, à Synlabs e solicitar, não é? Claro, normalmente vai, não é? Normalmente há médicos, não é, que já têm essa abordagem, Uhum. né? Diz-me tu que tens reuniões com eles. Que Sim. tipo mais de Ah, especialidades é que já estão mais abertas, têm esse conhecimento? Eu acho que não, e hoje por acaso tive essa discussão aqui internamente na Sinlab, entre aspas, obviamente. Eu acho que não é por especialidades, eu acho que é por perfil de profissional de saúde. Aquilo que nós vemos é que isto é algo recente, não é? Aquilo que nós vemos todos os dias, e a Silvia também já viu, é que de facto quando os doentes fazem os testes, a melhoria é muito interessante no que toca à sua saúde, mas
eu costumo dizer, eu posso ter um Ferrari, não é? Com mudanças manuais, mas se eu só conduzo um carro e só tirei a carta para mudanças automáticas, eu não vou fazer nada com aquilo, não é? Ou seja, há aqui algo novo e vanguardista que de facto nem todos os profissionais de saúde conhecem, nem têm a obrigação de conhecer, não é? Nem todos os profissionais de saúde depois sabem, digamos assim, tirar partido do teste, mas já temos muitas especialidades, nutricionistas, médicos, medicina geral e familiar, ginecologistas, gastroenterologistas, que usam estas ferramentas e que tiram o maior partido para o evento, não é? Mas acho que é importante tirar esse partido do teste, porque ele não tem um valor assim tão baixo como isso, não é? Não é Uhum. comparticipado por seguros. Quem tem seguro pode sempre depois pedir o reembolso e tentar a sua sorte, não é? Isto às vezes é um bocadinho questão de, enfim, de quem está do outro lado, mas é sempre possível, tal como quando nós vamos a um médico fora da rede. Claro que nós não garantimos que vai haver reembolso ou não, porque vai depender da Uhum. companhia de seguros, daquilo que, enfim, daquilo que a pessoa tem em acordo com o contrato que assinou, mas essa parte Uhum. é possível. Agora, é um investimento no nosso futuro, sem sombra de dúvida, e é quase um seguro de saúde também que nós fazemos aqui, trabalhar o nosso intestino para que não fiquemos, para prevenir de facto a saúde, que é o segredo, eu acho, da longevidade e da qualidade de vida, é a É prevenção. exatamente, ou seja, nós temos é que atuar na prevenção e na medicina atual estamos, é muito virada para a doença, ou seja, estamos à espera que apareça a doença e vamos fazendo exames, vamos vigiando até que aparece um problema na tiroide, até que aparece uma doença autoimune, mas o corpo já foi dando sinais e que Uhum. a pessoa se calhar até se queixou, mas foi desvalorizado, mas esses sinais já nos estão, o corpo já está a falar connosco. E lá está, eu aqui posso partilhar, porque eu fiz o meu teste, o meu exame genético, deu-me lá uma tendência para uma série de doenças autoimunes, da tiroide e por aí fora, e eu sabendo da importância da saúde intestinal para o aparecimento destas doenças, ok, então ok, eu tive aqui a curiosidade de conhecer o meu microbioma atual e perceber que melhorias, lá está, é que eu poderia fazer a fim de ter aqui um microbioma bem aqui na classificação Alinhadinho. de ouro, portanto, para ele estar aqui a proteger-me o máximo possível, para ele estar a funcionar aqui no máximo possível. Lá está, e hoje em dia é muito possível tudo isto, e é como falaste, eu considero um investimento, e lá está, porque depois é possível modular o nosso microbioma através da alimentação, uma alimentação mais direcionada para aquele microbioma. Uh, mais suplementação, ok, mais direcionada também. Portanto, fazemos aqui um trabalho mais personalizado, além aquelas, ok, recomendações, como falaste muito bem. Pronto, aqui falar então que existe mesmo esta possibilidade e que é importante. Até porque Ok, assim, nós acho que estamos está aqui a falando. falar em frutas e legumes com técnicas tipo MyBiome, não é? Que é o nosso teste aqui Uhum. na Sinlab, nós conseguimos perceber direitinho o que é que aquele microbioma daquele doente precisa a nível de fibras prebióticas para ter mais qualidade, ou seja, ter mais diversidade, ter mais espécies importantes para a saúde. Um, Sem um teste destes, e falando aqui da parte mais nutricional, bem, nós podíamos tentar aqui aumentar um bocadinho o GOS, o FOS, os frutoligossacáridos, a inulina, mas teríamos aqui, lá está, a adivinhar, não é? Olha, agora vou experimentar isto, não melhorou, então vou experimentar aquilo. E às vezes ainda tentamos dar o nosso melhor, obviamente, e claro que aumentando a fibra prebiótica vai sempre fazer bem ao doente, mas não estamos de facto a fazer um tratamento personalizado, não está a ser uma nutrição personalizada. Estamos a tentar, dado, enfim, o historial clínico, que acaba por ser muito importante do doente, ajudá-lo da melhor forma, mas é mais difícil. Isso, isso. E algo que também perguntam muito, e se calhar devem ver isso no meu perfil, eu a falar, que é na questão do glúten. Portanto, põe-se muito em cima da mesa se o glúten sim ou não para a saúde intestinal. Ahm, ok, então vamos pôr aqui para facilitar a compreensão às pessoas. Vamos pôr em cima da mesa que efetivamente a pessoa chega até nós, né, em consulta, Uhum. tem, ok, um inchaço, gases com cheiro, tem um desconforto, a nível abdominal, ok, até já tem ali um problema de tiroide, ou até já tem ali problemas de pele. Ok, então, e nós conseguimos perceber que está ali uma disbiose e ali uma inflamação intestinal. Aqui, ok, o glúten.
vai beneficiar? Como é que apresentas aqui esta questão? O que é que seria aqui mais aconselhável? Nada. Esta questão eu acho que cada caso é um caso, não é? E acho que existem diferentes abordagens e há várias maneiras há vários caminhos para nós chegarmos ao mesmo destino, não é? Aquilo que nós sabemos é que o glúten está cada vez mais processado, não é? Cada vez mais geneticamente modificado, está presente em grande parte dos nossos alimentos e ele não tem uma digestão no geral assim tão fácil como nós gostaríamos. Portanto, havendo aqui algum desconforto gastrointestinal, pode ser importante retirá-lo não numa perspectiva da pessoa ser celíaca, mas numa perspectiva de facto melhorar aquele desconforto gastrointestinal. E nós na prática clínica vemos que de facto isso ajuda a melhorar a qualidade de vida do doente. Eu acho que isso é sempre, em última instância, o nosso objetivo e o mais importante. Depois, se as pessoas devem consumir glúten, não devem consumir glúten, eu acho que tem de ser sempre uma abordagem muito individualizada, percebermos se há aqui alguma patologia, nomeadamente a doença celíaca, fazendo aqui mesmo os anticorpos, ou até mesmo a sensibilidade ao glúten não celíaca, que já está mais que descrita na literatura, em que nós devemos retirar realmente o glúten durante algum tempo, vamos aqui de acordo com o nível de sintomas, pode ser de algo de umas semanas até a 1, 2 meses, a depender aqui também da severidade dos sintomas e depois percebermos, o doente melhorou, não melhorou. Se melhorou, se calhar, um, ótimo, não é? Mas vamos tentar Uhum, reintroduzir o glúten e avaliar. uhum, Se não melhorou, percebemos claramente a culpa, entre aspas, não era do glúten, e há ali outra causa subjacente. Portanto, é aqui um diagnóstico diferencial. Infelizmente, nós depois também não temos, às vezes, outra forma de saber, a não ser mesmo testar, não é? Para a doença uhum, celíaca temos os anticorpos, podem-nos dar algumas pistas, mas às vezes é mesmo preciso retirar e depois voltar a reintroduzir os alimentos para percebermos o que uhum, é que realmente pode estar ali a acontecer em relação a este alimento. uhum. Ótimo, é mesmo isso, ou seja, partilho assim da mesma opinião. Se nós, e costumo dizer, se nós não queremos ser se não queremos desenvolver uma sensibilidade alimentar a nenhum alimento, porque gostamos de tudo e de comer tudo, então é super importante nós trabalharmos aquilo que já falaste, que é trabalhar a mastigação, trabalhar o processo digestivo, portanto, assegurar que tenhamos uma boa acidez no nosso estômago para digerir todas estas proteínas e não haver ali uma sobrecarga a nível intestinal, gerar ali uma Uhum, alteração, uma disbiose, que aí sim, ou seja, só quando nós não temos uma saúde intestinal, temos ali uma inflamação, isso é que vai, é que depois é que os alimentos aí é que já vão ser prejudiciais e, portanto, depois numa fase temporária é necessário remover alguns, claro, de acordo aqui individualmente, em conversa conseguimos perceber isso, depois fazemos ali alguns testes, ok, e conseguimos depois identificar qual é que era o alimento ali mais gatilho que estava a acontecer, ali a desencadear mais reação. Ok, nós retiramos temporariamente, fazemos o tratamento intestinal, que é uhum, necessário isto, ok? Portanto, salientar que saúde intestinal não é retirar alimentos, é muito mais sobre o que é que está a faltar incluir naquela alimentação, naquele estilo de vida, mas sim, ok, retirando alguns, mas estamos a incluir e a nutrir aquele ambiente, portanto, a nutrir a barreira intestinal e depois, ok, para que a pessoa consiga comer livremente, em paz e não tenha aquele desconforto que sim. tinha antes. Sim, infelizmente eu acho que hoje em dia as redes sociais têm coisas boas e têm coisas menos boas. Eu acho que não são más, acho que são sempre positivas, mas menos boas. E às vezes há muito esta coisa das pessoas perguntarem: o que é que eu posso comer? O que é que eu devo comer? Mas isso é cada vez mais uma questão individual, de tolerância individual, de estilo de vida, de gosto também, porque comer é bom. Uhum, Felizmente, comer é bom, dá-nos prazer. A dieta mediterrânica tem numa das suas pirâmides a parte do conviver à mesa, portanto, uhum, não é de todo o preto ou o branco, posso ou não posso comer este alimento. E, de facto, só um profissional de saúde, uhum, nomeadamente um nutricionista, vai poder aqui analisar, perceber que necessidades é que existem acrescidas para cada pessoa, avaliar aqui a tolerância ou a intolerância, os sintomas e perceber como é que de facto podemos, a nível da alimentação, neste caso, não é? Melhorar a qualidade de vida desta pessoa. E é muito difícil, às vezes perguntam, não é? A ti também deve acontecer o mesmo. Papaya faz bem. uhum. Não é? Não há nenhum alimento que faça mal. A dose faz o veneno, não é? Se eu Sim, sim, comer. é um ponto.
Sim, eu posso comer chocolate e o chocolate pode fazer bem. Se eu comer chocolate 3 vezes por dia, ou mesmo diariamente, o chocolate já não me vai fazer bem. Agora, se eu consumir o chocolate com moderação e numa dieta equilibrada, o chocolate vai ser algo importante para a minha saúde e para o meu prazer e para o meu bem-estar e, portanto, está tudo ok com isso. Se for numa perspectiva de rotina diária, se calhar já não dizemos que sim, não é? Portanto, Uhum. é muito difícil às vezes sem ter aqui uma consulta, uma avaliação, uma história clínica, Uhum. dar aqui às vezes uma receita mágica. Uhum. E até mais importante do que os alimentos é, eu aprendi muito isto também na prática, quer comigo, quer com as pessoas, e lá está, e como há muito esta relação entre o eixo intestino-cérebro, ou seja, a parte emocional vai impactar muito, Uhum. ou seja, até mais importante do que aquilo que nós comemos é com que emoções é que eu estou a comer. Portanto, se eu estou a comer em paz comigo, em paz com o alimento, isso já vai impactar positivamente a minha digestão. Agora, se eu já como com medo, com ansiedade, isso já vai diminuir a produção de ácido, de enzimas e, Uhum. portanto, isso assim já vai aqui prejudicar. Portanto, a forma como o meu corpo vai aceitar aquele alimento. Lá está, isto aqui a nível de saúde intestinal é algo muito, é fácil, ok, complexo, no sentido de que há muitas variáveis, mas que Uhum. é fácil de nós conseguirmos aqui entender. Sim, às vezes nós queremos descobrir a roda, mas a roda já existe, não é? Nós só temos de pôr a roda a rolar bem, eu acho que é muito isso. Às vezes é, assim, que alimento é que todos os alimentos que nós temos podem ser saudáveis, não é? Precisa saber realmente conjugá-los, adequá-los ao perfil de cada pessoa, de doença ou de Uhum, saúde ou de objetivo de vida, não é? Uma pessoa que quer engravidar, por exemplo, vai ter que ter aqui um plano alimentar completamente diferente de uma pessoa que não quer ter filhos e o objetivo é andar no ginásio e aumentar massa muscular. Um, exatamente. e essa modulação intestinal também que daí advém de acordo com o objetivo, nós podemos tentar ter mais micro-organismos que vão potenciar o aumento da massa muscular, ter micro-organismos que vão potenciar ou diminuir o risco de haver aqui processos de infertilidade e de inflamação. Portanto, tudo isso também é possível de fazer e de personalizar e é por isso que a nutrição é tão interessante e que a saúde deve ser tão prevenção, não é? E estas ferramentas e aquilo que nós vamos sabendo hoje em dia vai nos permitir cada vez mais chegar a esse caminho da personalização máxima da nossa saúde, não é? Já começamos a falar nisso com os medicamentos manipulados, por exemplo, de acordo com a genética de cada um, de acordo com o micro-organismo que nós podemos ter, não é? E também na parte das Uhum, ferramentas também nos vai permitir cada vez mais chegar a este nível de detalhe uhum. nas ferramentas para nos conhecermos melhor e para otimizarmos a nossa saúde. Sim, sem dúvida. E lá está, há aspectos na nossa vida que nós podemos aplicar, que são acessíveis a todos, que são baratos, e que já nos trazem grandes melhorias na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, na forma como nós nos sentimos. E foi daí que, ok, então vou aqui fazer um spoiler. Portanto, eu tenho há meses vindo a preparar e agora revelo que é um curso online para que as pessoas, porque há muita gente que sofre de inchaço abdominal. É logo daquelas características que está muito presente. Ok, é aquilo que mencionavas, a pessoa acorda com uma barriga lisa pela parte da manhã, mal come, a barriga começa a inchar. Portanto, isto aqui é o corpo a falar connosco e não podemos ignorar. E então foi com este objetivo de ajudar estas pessoas, ok, que eu preparei o curso online, porque também vejo pessoas que não têm a disponibilidade de tempo para uma consulta de nutrição. As últimas 5 consultas que eu tive foram todas dentro do carro. Portanto, as pacientes estavam todas dentro do carro, portanto, para vocês verem que às vezes as pessoas têm que mesmo comprar o tempo para conseguirem dedicar-se a elas. Então, ok, este curso está dividido em aulas que são gravadas, há 15 minutinhos, portanto, a pessoa tem ali um bocadinho de tempo, ok, bora lá. E este curso é com o objetivo de quê? É um passo a passo para orientar a pessoa, dentro do seu tempo, a aplicar, ok, aquelas estratégias, aquele estilo de vida para que ela consiga aquilo que tanto deseja, que é a barriga lisa, sem inchaço, mas acima de tudo que isso vai representar e vai trazer saúde para ela. Portanto, ainda estou aqui a finalizar, portanto, a preparar a página na internet para a apresentação do todo o curso, mas já está muito mais perto do que. Portanto, não tenho ainda uma data de lançamento, mas estou aqui a fazer o pré-lançamento. Portanto, já quem tiver interesse pode enviar mensagem privada, que eu já vou dando aqui informações.
E pronto, e aqui está lá e serve aqui o mote para isso, porque é fundamental. Agora, claro, há aspectos mais específicos, individualizados, mas eu também explico lá dentro do curso. No entanto, tenho conseguido ajudar muitas mulheres a melhorar estes sintomas de desconfortos logo na primeira consulta. Portanto, há muita coisa que pode ser aplicada, fácil, e a pessoa já melhora. Ok, outros casos um pouquinho mais complexos. Ok, eu também ajudo ali a orientar a pessoa dentro do curso. Era isto aqui que queria fazer. Parabéns. Obrigada, obrigada. Temos que cada vez tornar a nutrição mais democrática e lá está, nem toda a gente tem tempo e capacidade para de facto ter ali uma consulta de uma hora, não é? E esta plasticidade acho que é muito importante. Parabéns. Obrigada, obrigada. E até porque eu tenho vindo a pensar, sabes que pelo facto de nós sermos nutricionistas, a pessoa, até mesmo inconscientemente, eu acho que associa que, ok, vai fazer dieta. Acha que vai ao nutricionista, Sim, ok, é supostamente para emagrecer. E há pessoas que já passaram por vários nutricionistas e que ficam ali naquela de, ai, novamente e tal, até já nem pedem ajuda por. Então, se for assim de uma forma de não, não vai ter uma consulta. Portanto, acho mais que de leve. isso, também com esse objetivo aqui, não, vai aprender a olhar para o seu corpo, perceber o que aquilo está a lhe dizer, ok, ok, Uhum. e é este passo, ok, vamos aplicar isto e ver se algo positivo muda na sua vida. Sim, acho que Também sim, sempre pode tenho fazer falado. todo sentido. Uhum. Ora, Olha, muito obrigada. 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 Obrigada, eu também, Foi gostei um muito. gosto. Foi um Foi uma gosto aqui falar conversa, como nós já contigo. tivemos tanta vez, portanto não custou nada. Embora fique sempre aqui um nervosinho, claro que sim. Espero que todos tenham gostado e alguma questão tenho a certeza que a Silvia conseguirá responder. Mas também têm as nossas redes sociais da Sinlab, se quiserem mandar mensagem, eu também verei com todo o gosto e responderei. É, e na Cinelabs eu gosto, quando às vezes quero aprofundar algo vou lá. Portanto, tem lá a parte do blog que fala também sobre a saúde intestinal, sobre a importância, o Uhum. impacto e depois, ok, como é que podemos conhecer um pouquinho mais, que exames é que existem, para conhecermos então este nosso microbioma, este mundo de micro-organismos que convivem connosco para o nosso bem. Sim, e nas nossas redes sociais também tentamos sempre fazer a nossa parte também um bocadinho de literacia para a saúde, explicar alguns temas. Em março, por exemplo, foi o Dia Mundial do Sono, fizemos alguns posts Uhum. também sobre como melhorar a higiene do sono. E portanto também desafio todos a espreitarem e a deixarem o like e comentarem feedback, que nós também gostamos muito dessa parte. E obrigada aqui pelo feedback nos comentários, que eu estou a ver. Um, Isso. Obrigada. Obrigada, obrigada a vocês. É que nós dedicamos aqui do nosso tempo também, do nosso final do dia de trabalho, para estar aqui, a ajudar as pessoas, porque conhecimento, nunca é demais. Claro, nós às vezes falamos aqui, não é, de questões de não queremos alarmar ninguém, mas é no sentido de, ok, de as pessoas estarem conscientes daquilo que Uhum. existe. Sim, Uhum. sobretudo. A Olha, prevenção é a muito chave. obrigada. Um Bom, beijinho, obrigada e obrigada, um bom bom descanso. descanso. Obrigada, boa noite a todos.